E hoje no Jornal da PAN nós estamos recebendo o nosso convidado, o deputado estadual Vinícius Camarinha, que vem com boas novas para Marília e região. Bom dia, Vinícius, bem-vindo à Jovem Pan Marília. Bom dia, Karina, bom dia, Giroto, bom dia a toda a equipe da Rádio Jovem Pan e bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, uma boa notícia para Marília, região e para o nosso estado de São Paulo. Com certeza, quando se fala de um recurso aí, de uma destinação de R$ 1 bilhão, realmente é uma boa informação. Trata-se do Bolsa do Povo que foi aprovado na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado. Sim, nós aprovamos na quinta-feira um programa do governo do estado, enviado pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, destinando R$ 1 bilhão para programas sociais do governo do estado. São programas que já possuem a identificação das pessoas mais simples, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam, e a ideia, portanto, é nós turbinarmos esse programa para ampliarmos o valor que as pessoas já recebem e atingirmos o maior número de pessoas possíveis. Então é um bom programa, é um programa possível, é um programa que, por já estar em curso, ele, portanto, já conhece as pessoas que estão nessa situação de dificuldade e precisa, evidentemente, nesse momento extremamente grave da economia, que vem atingindo não só os empresários, os proprietários de estabelecimentos, mas, sobretudo, as pessoas mais simples, que não têm reserva nenhuma, que vive do dia a dia e que precisa, nesse momento, de um socorro imediato de todo o setor público, seja do governo federal, seja do governo municipal. Aliás, os governos municipais, as prefeituras precisam contribuir. Isso é muito importante quando você tem a prefeitura somando as ações do governo federal e as ações do governo do estado, você acaba criando um monte um pouco melhor para essas pessoas que mais precisam. Então, eu vejo algumas prefeituras, Giroto, até pela oportunidade, que estão criando seus auxílios. E isso é bom. E eu gostaria muito que Marília pudesse criar também um suporte social para as pessoas que mais precisam. Deputado, até essa é a minha dúvida, né? O desenho é de R$ 1 bilhão para socorrer os vulneráveis durante essa pandemia. É um auxílio na parte econômica, social e não sanitária. E essa interface é com os planos do governo federal ou também tem a interface com os planos municipais? Como que o Estado vai atuar para chegar aonde realmente interessa esse R$ 1 bilhão que é na população mais vulnerável? Eles se conversam, porque as pessoas vulneráveis, elas estão no Bolsa Família, elas estão em alguns outros programas e, portanto, não serão excludentes. Se porventura tiver a pessoa recebendo o Bolsa Família, ela vai ser complementado pelo programa Bolsa do Povo. Por exemplo, o Estado tem, Giroto, o programa Renda Cidadã, que já está em curso. É um programa, sobretudo, uma renda para as pessoas vulneráveis. Aí você tem o Via Rápido, que é um programa do Estado de qualificação profissional e transferência de renda. Você tem um outro programa Auxílio Desemprego. Você tem o programa Ação Jovem. Nós temos o programa Bolsa Talento Esporte e tantos outros programas. Tem Viva Leite, tem programas culturais. Então, nós demos autorização para o Estado executar esses programas, podendo alterar, podendo ampliar, podendo somar o Bolsa do Povo em um só programa. E isso quem deve fazer, e fazer com mais assertividade, são os técnicos, os profissionais, assistentes sociais que estão lá na ponta, conversando, falando com as pessoas. Eles é que têm essa situação de construir um programa ideal. Então, isso vai ter a oportunidade de ser flexível. Há uma flexibilidade importante, porque é um movimento econômico que a sociedade vai percebendo dia a dia. Então, é bom que a lei prevê essa oportunidade. Mas é um investimento super importante num momento muito difícil. Nós temos, segundo o CadÚnico, 1.444.000 pessoas no estado de São Paulo em estado de pobreza ou pobreza. É um número muito expressivo, é um número né, deputado? muito expressivo, muita gente passando fome, e a gente precisa fazer uma ação violenta
no social, violenta no social. Ô secretário, eu fico com um pouco de receio no caso específico da cidade de Marília, porque recentemente o vereador Eduardo Nascimento fez um apelo na tribuna da Câmara Municipal pedindo um programa municipal de assistência para salvar os mais vulneráveis, ou seja, após um ano de pandemia não temos nada no município. A cidade vai ser prejudicada nesse aspecto, porque é uma das pastas mais fracas do atual governo municipal, Daniel Alonso. Essa interface com o Estado para trazer parte desse 1 bilhão para Marília também vai ser fracassada se a pasta é a pior do atual governo. Não, é que, por exemplo, Marília já tem essas pessoas que estão cadastradas nesses programas do Estado. Marília já tem, nós não vamos ter nenhum prejuízo. É só fazer a ligação. Não tem problema. O que o município pode fazer é aportar recursos do município junto com esses programas. Que seria um reforço super importante. Tanto é que, semana retrasada, Juroto, eu estive pessoalmente no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, pedindo cesta básica para inúmeras cidades de Marília e da nossa região. Aqui para Marília nós solicitamos 10 mil cestas básicas. É um número expressivo. E todas as cidades da região, a mesma coisa. E fui muito bem atendido pela primeira-dama, Bia Dora, pelo presidente do Fundo Social, que é o Fernando Chucre, numa audiência muito boa. O Estado de São Paulo, e isso tem sido uma arrecadação de um movimento em particular do próprio governador e da primeira-dama, pedindo doação de cesta. O Estado praticamente já conseguiu arrecadar quase 2 milhões de cestas básicas. Olha que número importante. Adquirir um pouco com o recurso do Tesouro e está conseguindo doações. Mas isso é um movimento do próprio governador. O governador, é interessante que nas reuniões ele próprio exige dos secretários de Estado que os secretários de Estado tragam doações de cestas básicas deles, das pessoas que eles conhecem, para a gente fazer uma frente social de doação de cesta básica significativa. Então, olha o número, 2 milhões de cestas básicas é um número... É um número significativo, número bom, sim. né? Deputado, se a gente tem dúvidas se o atual governo municipal tem competência para interligar com os planos sociais federais e estaduais para trazer esse recurso para a cidade, não é sonhar demais que crie um plano municipal de assistência na pandemia? Inúmeras cidades já estão fazendo isso. Inúmeras cidades fazem isso. Complementam com R$50, com R$80. Isso tem essa iniciativa da gestão, né? A pessoa vulnerável, a pessoa que faz um bico para levar o sustento para casa no mesmo dia, você garante o mercado, você garante a mistura. Eu até quero crer que a Prefeitura de Marília fará isso. Eu quero aproveitar. Não é possível que isso não aconteça. Eu quero fazer uma pergunta agora ao ex-prefeito de Marília, Vinícius Camarim, não ao deputado, porque a assistência social durante o mandato do senhor foi referência nacional na cidade de Marília. Os profissionais de carreira continuam lá. Como é que desmontam uma estrutura dessa tão rapidamente? Os profissionais não são culpados. Quem faz a gestão do orçamento, quem dita a política pública é o prefeito. Você se lembra, nós criamos aqui em Marília 5 centros dias do idoso. É uma política pública social reconhecida, inclusive, como cidade amiga do idoso. Quer dizer, no momento que o idoso vive mais, a qualidade de vida aumenta, e o idoso precisa ter programas sociais de acolhimento ao idoso. Então, esse Centro de Dias do Idoso, ele é um programa que dá toda a atenção ao idoso que passa a ficar em casa sozinho, sem uma companhia, sem uma atividade que possa trazer qualidade de vida. E o Centro de Dia do Idoso, portanto, fazia como se fosse uma creche do idoso. É um programa maravilhoso. E assim foi no desfavelamento. Você se lembra? Nós temos 5 programas de desfavelamento. Tiramos mais de 1.000 pessoas de favelas. O programa existe. Você tem que ter dotação orçamentária e vontade política de fazer. Inúmeros programas de apoio social, com cesta básica, com qualificação de mão de obra. Você se lembra os Via Rápido Emprego, as carretas que nós tínhamos aqui de qualificação de mão de obra. O próprio CEPROM, onde a gente tinha cursos permanentes de apoio às pessoas desempregadas, que é o melhor caminho, você ajudar a pessoa a arrumar emprego. Sim, profissionalizar. Esse é o melhor caminho, qualificação de mão de obra, não só ficar dando assistência, mas você também
no momento difícil, você ajuda com o alimento. E paralelamente, cria a qualificação de mão de obra para a pessoa poder caminhar com as próprias pernas. Deputado, nós vamos finalizar esse primeiro bate-papo, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes fica a pergunta também para o senhor em relação a esse projeto, a esse programa Bolsa do Povo, cerca aí de R$1 bilhão que serão destinados para essas ações sociais. Uma vez aprovado, tem um prazo determinado para que esse recurso chegue onde deve chegar nessas ações sociais? Com mais detalhes, Karina, nós aprovamos na quinta. Nesta terça-feira nós vamos terminar o projeto com acolhimento ou não de emendas. Eu liderei, junto com os outros deputados da Assembleia, líderes que votaram a favor do projeto, as emendas que eram possíveis de serem acatadas, e nós dialogamos com todas as bancadas, todos os partidos. Temos 2 emendas, por exemplo, do PT, que trazem transparência, obriga o governo do estado a enviar para a Assembleia um relatório semestral de atualização do programa e todo o balanço do programa. Isso que eu ia perguntar, o trabalho de articulação do líder do governo. Né? Então, colhemos 2 emendas da bancada do PT, emendas do próprio PSDB, da Rede, emendas que incluem no programa mulheres vítimas de violência, mulheres mães solteiras em estado de dificuldade econômica também. Incluímos também punição a quem frauda o programa, foi uma emenda do Democratas, e tantas outras emendas que nós construímos dialogando. Nós não pedimos e nem verificamos o partido do deputado que incluiu a emenda, porque o que vale nesse momento é acolher boas ideias. Então o governo ele recebeu, ele mandou o projeto para a Assembleia e nós aperfeiçoamos com boas emendas que foram feitas ao projeto durante a tramitação. E no próximo bloco vamos ter o bingo aqui também, né? 43 ou 70 milhões enviados para Marília na pandemia e também 1 bilhão, mais de 1 bilhão de orçamento municipal, enfrentamento da pandemia em caráter municipal e também um pouco do exercício de poder, porque o senhor esteve aqui logo que foi anunciado como novo líder do governo do estado na Assembleia Legislativa, como tem sido esse início aí de exercício de poder já como líder do governador João Dória, do governo do estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Jornal da PAN está de volta e hoje estamos recebendo o deputado estadual Vinícius Camarinha, que vem com a boa nova, né, Vinícius, de R$1 bilhão de recursos destinados às áreas sociais e que sim, deve beneficiar Marília através das pessoas que já estão cadastradas nesses projetos sociais. Só acrescentando, deputado estadual e atual líder do governo do estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. Com certeza. Deputado, um outro assunto que é muito importante e que a população, exatamente um público específico, tem também interesse em saber no que está sendo feito na Alesp é em relação aos empresários e comerciantes de bares e restaurantes. O que o senhor pode trazer de novidade ou de informação em benefício desse público? Karina, esse foi um dos setores, ou se não o mais, o setor econômico mais prejudicado pelas restrições da pandemia. O setor praticamente devastado junto com turismo, serviços, e que precisa de uma atenção muito especial do poder público. Precisa de uma atenção muito especial do governo federal, do governo do estado e dos governos municipais. No que diz respeito ao governo do estado, semana passada eu fui procurado por um movimento chamado Movimento Gastronomia Viva, lutando pela sobrevivência do setor, que envolve inclusive apoiadores da Abracel, Associação Nacional de Restaurantes e outras entidades. Sobre a liderança do Schneider. Isso, ele participou da Ângelo reunião. Schneider. Uhum. É uma pessoa do setor que tem restaurantes, revistas do segmento. E porque o grande problema é o capital de giro. São funcionários, são fornecedores, são impostos, contas que chegam corriqueiramente e esses estabelecimentos fechados não conseguem fazer frente a essas despesas e, evidentemente, passam a ter prejuízos enormes, fecham, quebram, demitem. Então, a gente precisa construir uma solução para tudo isso. O governo do estado já aplicou R$200 milhões no
banco de fomento chamado Desenvolve São Paulo, que é um banco de fomento do governo do estado. Não é um banco de varejo, mas um banco de fomento. O grande problema é que boa parte dessas pessoas, apesar da gente ter aprovado na Assembleia a suspensão do CADinho, CADinho é um crédito, é um controle de negativados, nós suspendemos isso na Assembleia. Mas você tem outras restrições que esse fundo de desenvolvimento, por conta da legislação federal e por conta do Banco Central, precisa exigir. Então você tem score, você tem outras certidões que precisam ser apresentadas. E é claro que quem está nesse momento catastrófico não tem todas as certidões. Então ele acaba não tendo acesso aos 200 milhões. Foi pensando nisso que esse movimento construiu uma proposta de solução financeira em que o setor possa ter um capital de giro rápido, sem essa burocracia, em um trabalho tributário com grandes fornecedores. Isso está sendo construído, isso está sendo analisado, depende de CONFAZ, isso tudo é muito técnico. CONFAZ é um Conselho Nacional de Secretários da Fazenda. Quando você tem qualquer benefício para algum estado, os outros estados precisam também aceitar que isso seja possível, precisa dar um aceite a esse programa. Mas o lado positivo é que a reunião que nós tivemos com o vice-governador, a reunião que nós tivemos com o governo do estado de São Paulo, é de sinalização positiva para avançar em todas as propostas que possam ajudar esse setor de bares, restaurantes e serviços. Então isso me animou muito, Agora, anima o socorro muito. tem que ser rápido, deputado. O senhor acha que em quanto tempo? Porque o povo está morrendo aí. Eu me reuni com os setores aqui de Marília, bares e restaurantes, recebi outras propostas que possam ajudar também, e isso tudo muito rápido, Jota. Essa semana nós devemos ter reuniões com técnicos da Fazenda, com tributaristas, porque é uma ideia inovadora, nunca se foi pensado nisso, é uma questão tributária nova, e que eu espero que dê certo. E meu empenho pessoal, como deputado estadual, como líder do governo, a intenção do governador, a intenção do vice-governador é que nós possamos encontrar as melhores soluções para esse grave problema que nós estamos vivendo. Agora, deputada, polêmica estabelecida na cidade de Marília nessa pandemia em relação a dinheiro e investimento de dinheiro público. O secretário da Saúde fala que vieram 43,3 milhões do governo federal e do governo do estado para a cidade de Marília. Já o assessor especial da Secretaria de Planejamento Econômico fala em 70 milhões. O senhor faz um bingo aí? O senhor aposta em 43? O senhor aposta em 70? Tem algum outro número para ser colocado também? Quem disse 70 milhões? O assessor estratégico de planejamento econômico da prefeitura. E a prefeitura negou esses números? O secretário da Saúde fala em 43. E fala que fake news, acusa de fake news. O assessor especial de planejamento Fazenda, econômico, isso, disse que é quem mexe com a milhões. E a moça não foi mandada embora, porque um erro de um assessor técnico de 30 milhões seria demissão sumária, né? Então, peraí, o assessor especial que trata da economia do município fala em 70 milhões. Isso. E o secretário isso no ano passado, da Saúde, viu, que deputado? não trata de finanças, fala em 43,3 milhões. Eu fico com o assessor especial que trata da economia e planejamento do município. É claro que o senhor tem informações para cravar nele, né? Qual a explicação que pode ser dada para isso Todo esse recurso, e o funcionário foi assertivo nisso, todos esses 70 milhões, eles vieram por razão da pandemia. Não fosse a pandemia, não viriam para cá? Claro que não. Claro que não. Então espera-se que use tudo na pandemia, né? O bom senso é que você faça os investimentos no combate à pandemia, na assistência à saúde, na assistência social. 43 tinha um carimbo específico e 30 e poucos eram livres. Funciona assim, pelas informações que nós temos. 43 milhões, ele é obrigatoriamente para investimentos no Covid. Saúde, leitos, UTI, equipamentos, álcool em gel, máscara, testes, exames, contratação de profissionais da saúde. Que, aliás, em Marília não foi feito nenhum edital. A minha representação, Giroto, e aqui eu peço uma reflexão a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, que foi a minha representação que eu fiz para a prefeitura esclarecer para nós, contribuintes, porque isso é um tapa na nossa cara como sociedade, para eles esclarecerem aonde foram investidos esses 70 milhões de reais. É isso que nós queremos saber, porque leitos de UTI está claramente que não foram investidos. Respiradores não foram investidos. Contratação
de profissionais, médicos, equipar as UPAs e os PAs, não foram feitos. Até que as pessoas estão morrendo lá nos PAs e nas UPAs porque não tem estrutura. Mas a reforma da Praça São Bento foi iniciada. E com recursos, sobre engano, eu preciso checar, mas há informação de que houve uma manobra orçamentária. Houve recursos que eram destinados ao Covid. Inclusive, despesas outras que a gente já identificou de compra de material esportivo. Corda, squeeze para água, cone para fazer atividade física. Deputado, então para o nosso ouvinte... Com recursos do Covid que era para comprar os respiradores. Isso virou uma representação, inclusive criminal. Inclusive criminal. Há uma representação. Há um inquérito já instaurado criminal em São Paulo e aqui em Marília, um inquérito civil para isso apurar. Nós não podemos aceitar, e aqui eu digo como sociedade, como cidadão, um tapa na cara de um recurso de 70 milhões e ninguém explica onde foram parar esses recursos. E nosso povo morrendo na fila por falta de leite. E o que é grave, não é só o tapa na cara, é que tem gente morrendo, Júlio. Na fila por falta de leite. Isso que é o pior. Eu recebo diariamente pedido de leito. De pessoas desesperadas e com razão, pedindo misericórdia que eu ajude a arrumar um leito de UTI. Deputado, apenas para esclarecer... Só pela oportunidade... Fora os sequelados, porque quem consegue ainda demora para chegar até o leito e isso deixa sequelas. Giroto, quando não a própria vida. Os quase 100 leitos que nós temos de UTI, todos, 100% todos, do governo do estado. Governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, que destinou aqui para o HC, para Santa Casa e para a Unimar. E houvesse... Não fosse isso, nós estaríamos numa situação catastrófica. Mas pior ainda, a pandemia poderia ter sido atenuada, vidas poderiam ser salvas se nós tivéssemos uma ação concreta de 70 milhões na compra de respiradores. Lhe faço um desafio, Giroto, você que gosta de desafiar as pessoas, liga para a prefeita de Pompeia, liga para o prefeito de Guarantã. O prefeito de Oriente conseguiu respirador, Matheus Todos Mores, emprestaram respiradores aqui para Marília. Todos. Agora ele faz... Campos Novos Paulista, Ibirarema, eu estive semana passada nas cidades, todos possuem respiradores. Adoro desafios e lhe faço outro. Houvesse tido inteligência e planejamento e preparado mais 50 leitos de UTI aqui no município, o Estado aprovaria? Isso não depende do Estado, veio 70 milhões. Mas se tivesse tido planejamento e inteligência... Aprovaria o quê? O Estado não tem nada com isso. O Estado não colocaria mais 50 aqui, Marília, se tivesse uma inteligência preparada? O Estado pôs 100, seria 150. Mas se o município tivesse feito esse trabalho de casa, dever de casa, o Estado não apoiaria nesse momento de pandemia? Mas claro que apoiaria, mas o Estado não tem nada com isso. O município recebeu 70 milhões de reais, tem dinheiro de sobra para tocar tantas 50, a informação que eu tenho, o governador apoiaria qualquer ampliação de UTI houvesse o planejamento aqui, porque estava precisando e seria bom para o governador do estado também. O governo do estado já deixou aberto o orçamento de quem implementar a UTI, o governo do estado faz o custeio. O recurso nunca foi o problema. O recurso nunca foi o problema, é que a prefeitura não comprou aparelho. O problema é a gestão. Não montou, competência. Não estruturou a rede. Nós temos uma UPA, modéstia à parte, quando eu fui prefeito, entreguei essa UPA para a cidade com capacidade de 300 mil habitantes, a capacidade de atendimento da UPA. Lá tem espaço para 8 UTIs, funcionam 8 semi-UTIs, porque é semi-UTI, a UPA ela funciona com semi-UTI. A prefeitura poderia ter transformado em 10 leitos de UTI, que é o que praticamente a Santa Casa tem. Santa Casa deve estar com uns 16. Sim. Então tudo isso é uma revolta, Giroto. Eu digo, olha, de coração, é uma revolta, porque você não sabe o que é receber em casa o apelo de famílias desesperadas buscando um leito de UTI. Deputado. À noite eu recebo, corro e ajudo, tento ajudar, articulo com os outros hospitais da região. O próprio Assis, eu estive semana passada lá em Assis, hospital regional, estamos abrindo mais 10 novos leitos de UTI. Por que lá? Porque a gente segura as pessoas que vêm da região de Assis para Marília. Garça implementou UTIs. Garça, nós implementamos 10, agora está 14 novos leitos de UTI, então a gente descentraliza os serviços de saúde. Não faz sentido centralizar tudo no Hospital de Marília, para quê? Não sobrecarrega aqui, Sobrecarrega, né? E as pessoas sofrem mais viajando. Então, tudo isso está sendo feito, mas se a prefeitura tivesse feito a sua parte, eu tenho certeza absoluta que menos pessoas teriam morrido. Deputado, a pergunta que eu queria colocar para o senhor... E vai responder criminalmente por isso e o Ministério Público já está investigando.
Sim, nós E tem uma comentamos CPI aqui, também, viu? né? Tem A Câmara aqui, da montou uma Câmara CPI. montou uma CPI, da Comissão de Tomara que- Fiscalização contra o próprio prefeito. Eu não sei se já foram indicadas as pessoas, que essas pessoas que forem indicadas pelo presidente da Câmara sejam pessoas isentas e façam uma apuração imparcial. Agora, o que leva um parlamentar, no momento de pandemia, um parlamentar do município, a não querer apurar, a não querer saber o que está acontecendo com o dinheiro público, um vereador, no caso? Não faz sentido não querer, que é isso? representa Uma o parcela, povo. uma parcela Nunca- significativa da Câmara Municipal está inerte em relação à apuração do que aconteceu com o dinheiro do Covid, com o nosso povo morrendo na fila. Eu tenho informação que os vereadores, 6 vereadores assinaram, se eu não me engano, o vereador Hélio Ajeca, o vereador Danilo, o vereador Eduardo Nascimento, a vereadora Vânia, O Ivan, eu não sei, o Ivan assinou? A Acredito CPI? que O Ivan sim, manifestou, mas precisa- estava isso. licenciado, não chegou a Isso. assinar. Não né? assinou. E eu não sei se Se tem... faltou algum, a gente complementa Você depois. complementa a depois gente para mim, complementa por depois com a gentileza. informação. Então, ótimo. Nós temos quase metade da Câmara. E o Júnior Feffin. Júnior Feffin. Fef. Júnior Feffin. Esses O foram os agente vereadores federal, que assinaram. isso. Então, eu tenho certeza absoluta que os demais assinarão. Essa semana os demais vereadores assinarão. Claro que assinarão. Eu já não faz tenho esse sentido. otimismo, viu, deputado? Eu já não tenho esse vocês, otimismo. Não, então, tem que ter. precisam- A gente espera isso Não, sim. eu Agora, só fico deputado, imaginando só para o a que gente leva um finalizar. vereador a não querer apurar, sendo que é dever constitucional dele fiscalizar o executivo no momento de pandemia. Quando então ele vai estar ao lado do povo para apurar um possível desvio de recurso público em plena pandemia? Então eu fico imaginando quando. Vai precisar ter o quê? Quem Um não deve, não cataclismo? teme. Quem não deve, não teme. Por que não fazer, Quem não né? deve, não é teme. isso. Uhum. Quem não deve, não teme. Se o prefeito diz que não há nenhum problema, É uma atestado de idoneidade a CPI. então Um atestado de ótimo. idoneidade. Pede para a base aliada dele que assine a CPI. Verdade, Pronto. esses vereadores estão maculando a imagem do próprio prefeito, Pronto, né? assina. Estão Entregue os maculando a Foi imagem do lá próprio e prefeito. Me assinaram. parece que os vereadores pediram documentos e não foram entregues os documentos. A Câmara Faz ela 40 tem, dias. ela tem direito constitucional, é obrigação do município em esse até acesso. 30 dias responder todo tipo de requerimento de informação da Câmara. Isso inclusive de cidadão. Você, cidadão, ouvinte da Rádio Jovem Pan, você tem direito a ter acesso a todas as informações da Prefeitura. Basta protocolar lá no Ganha Tempo. Inclusive o Ganha Tempo que nós entregamos também na Prefeitura, quando o prefeito, que é um espaço de relação rápida para o atendimento ao contribuinte. Deputado, precisamos fazer mais um intervalo, mas antes, para finalizarmos este assunto, em relação a essa diferença dos 70 milhões e 43 milhões, o que a população muito quer saber é onde foi investido essa diferença aí de quase 30 milhões. Para o ouvinte entender, os 70 milhões foram destinados para a pandemia, para a saúde e assistência social. Então é uma escolha da gestão, possivelmente não ter usado essa diferença de quase 30 milhões na saúde, mas sim ter feito uma manobra orçamentária para a reforma de praças, pagamento de salários e etc. Ou seja, essa diferença de 30 milhões não foram aplicados na saúde por má gestão. E estava coincidentemente no calendário isso. eleitoral. Vocês se lembram? Acho que esse grande volume veio no período das eleições. Sim, Então, que é mais grave. Porque às vezes Foi o asfalto usado Veio no ano casquinha- passado. O asfalto Foi casquinha usado era para- para ajudar a ambulância. fins eleitorais. O que é mais Mentiroso. grave, a agenda eleitoral ficou na frente da agenda de combate à pandemia. Isso é crime, Giroto. Isso é crime. Né? Eu estou muito esperançoso nas investigações que terão. Porque, eu repito, a cidade e a população, e nós todos, independente de crença partidária, cor, etc., não pode aceitar um desleixo desse. Me E perdoe. O vereador Eduardo Nós Nascimento não foi podemos desmentido aceitar também, que ele chegou a apontar ali de 37 a R$ 200 no pagamento de exames também. E até o momento não foi Essa desmentido o diferença vereador Eduardo é. Nascimento que levou essa denúncia. Existe divergência de superfaturamento valores, também. possibilidade de teste, superfaturamento mas não nos dá, testes, isso também. Enfim, não houve. Olha, isso é lamentável. Com tristeza a gente diz isso, porque são vidas que estão sendo ceifadas, mas não houve distribuição de máscaras. Eu precisei fazer uma ação junto ao Banco Itaú, vocês se lembram disso, e entreguei aqui para Marília milhares de máscaras de doação da iniciativa privada. Fui aos hospitais entregar. Olha esse volume de recurso, quanto de máscara a gente poderia entregar para a população mais simples, inclusive. A população mais simples. Você não vai comprar uma... A população não tem dinheiro para comprar uma máscara de R$10.
uma caixa de máscara que custa 50, 60, 70 reais. Através da assistência social poderia ter sido feito esse trabalho. Claro que poderia. Ainda mais com esse recurso. A máscara, ela é providencial no combate à pandemia e na proteção contra o vírus. Você acha que uma família, Giroto, simples, desempregada, passando necessidade, vai comprar uma caixa de máscara de 80 reais? Compra na sua família, vê quanto dura uma máscara de 60 unidades. Ou vai optar por um unidades. alimento, um Essa arroz, máscara um feijão. é descartável, 4, 5 horas você tem que descartar. É criminoso. É criminoso. É revoltante. Jornal da Pan recebe hoje o deputado estadual Vinícius Camarinha, que vem com boas novas, mas também com assuntos polêmicos para alertar o nosso ouvinte. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Jornal da Pan está de volta e aqui nos estúdios estamos recebendo o deputado estadual Vinícius Camarinha, que já destacou aí a questão do recurso, R$1 bilhão para a área social. Comentamos sobre a polêmica realmente do recurso da pandemia. Posso atravessar com uma pergunta, senão daqui a pouco a gente acaba e não vai ter? Não, vou concluir. Enviado para Marília, os 70 milhões, que nós queremos saber a explicação dessa diferença desse valor. E agora sim, Giroto, falando sobre a questão da liderança. Aqui, deputado, logo após ser anunciado o novo líder do governo do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. É o senhor que faz a interface entre o Palácio dos Bandeirantes e o Palácio 9 de Julho, aí, a Assembleia Legislativa. Agora já com exercício de poder, alguns dias já de exercício de poder. O que muda na rotina, o que muda na agenda e como está sendo essa experiência de ser o líder do Palácio dos Bandeirantes dentro da Assembleia Legislativa, o segundo cargo ou até o mais poderoso ao lado do próprio presidente da Assembleia Legislativa. Ô, Giroto, eu recebi o convite do próprio governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, para essa missão. Para mim seria muito mais cômodo continuar apenas com o meu mandato de deputado estadual. Seria muito mais cômodo ficar apontando erros, criticando. Mas eu fiz o caminho inverso. Eu resolvi trabalhar mais, aceitar um desafio enorme e ajudar a construir solução para os graves problemas que a gente vive. Só criticar não constrói, Giroto. Não vai construir nada. Eu, estando mais próximo do governador, do vice-governador, do próprio governo, posso ajudar na construção de problemas que a gente está vivendo. Posso ajudar a aperfeiçoar as boas propostas que chegam. E ter construção de consenso na Assembleia. Se um rema para frente e outro rema para trás, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar. Pensou? Agora, é possível então, isso dentro agora, da Assembleia? Claro que é De tantos possível. interesses e É claro partidos que é possível. políticos? Nada resiste ao diálogo, Giroto. Nada. Nada resiste ao diálogo. E nós somos de diálogo, de trabalho, de perseverança, de conversar com as pessoas, de entender onde a gente pode solucionar os problemas. Eu estou focado no trabalho, trabalhando muito, com entusiasmo para a gente fazer o enfrentamento na pandemia, na assistência à saúde, na assistência social, na assistência à economia. O desafio é gigantesco, é momento de trabalhar o triplo, o que for possível, e principalmente nós, homens públicos, que têm consciência de que precisamos achar uma solução o mais rápido possível. Agora, você acompanhou minha luta com vacina, frente, então aqui é trabalho, Zé Henrique. Eu tô, Giroto, eu tô assim, 24 horas praticamente procurando solução para os problemas que a gente está vivendo. Fica tranquilo, Abelardo. Agora, no caso aí... Tava demorando para ele devolver, viu? Você vê como a minha cabeça já tá... O povo é cruel e pragmático. Não é o meu não, tá, Karina? O povo é cruel e pragmático, né? No caso aí, em algum momento o senhor já teve... que bom que eu estou na liderança do governo, porque para minha cidade de Marília eu consigo ter acesso a essa informação, ter acesso a esses benefícios. Porque o povo é pragmático, o povo é cruel. É claro que isso ajuda muito na relação com Marília. A gente precisa trazer para Marília aqui grandes investimentos. Eu tenho um sonho, por exemplo, e ter não só o AME aqui em Marília, mas um novo hospital. Um novo hospital, por exemplo, o Hospital da Mulher, é um hospital super antigo. Por que não construir um novo? Por que nós não melhorarmos os nossos hospitais cada vez mais? A torre oncológica que nós estamos construindo em parceria com a Unimar. Tudo isso é decisão do governo do Estado, isso depende de repasses do governo do Estado. Entregar a obra, entregar benefício. Então, essa relação, ela melhora, ela facilita você a ter
uma proximidade que te dê confiança, credibilidade nos pleitos que você entrega ao secretário, ao governador. Então, política é exercício de poder, que, na verdade, na minha opinião, para a nossa região, isso é muito bom. Isso é muito bom. É claro que é bom. A gente tem um deputado da nossa região, modéstia à parte, reconhecido. Reconhecido. Se assim não fosse, ficava lá no seu mandato. Tal, e acho que isso é bom. Se eu tivesse votado num deputado que foi promovido, eu ficaria feliz. Com certeza, representa Eu votei em mim mesmo, então estou feliz. Jornal da Pan recebeu hoje o deputado estadual Vinícius Camarinha. Lembrando ao nosso ouvinte que esta entrevista vai estar disponível em nossas redes sociais, no facebook.com/jpmarília e também no Instagram, @jpmarília. Deputado, obrigado pela sua presença na Jovem Pan. Obrigado, Karina. Obrigado, Giroto Filho. É uma honra estar aqui com vocês. A todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, um grande abraço. Muito obrigado. Eu estou à disposição de todos. Tenho recebido muitas sugestões nas redes sociais. É sempre uma alegria poder interagir com toda a população de Marília e da região. Muito obrigado, Giroto.